Fala, família Barrados! Vamos para os nossos palpites para as quartas de final da Liberta. Vai pegar fogo, tem clássico e tem muito jogaço pra gente acompanhar. Vamos ver agora os nossos palpites. Editor, roda a vinheta. We the beautiful and the bold. The US gon' take home the gold. We the beautiful and the bold. The US gon' take home the gold. São Paulo e Palmeiras já se encontraram 3 vezes na história dos mata-matas da Libertadores. Foi em 95, 2005 e 2006. Nas 3 vezes, o time do São Paulo se deu melhor e conseguiu a classificação. O histórico é positivo para o time do São Paulo. Agora vamos ver como os times se saíram na fase de grupos dessa Libertadores. Editor, põe na tela. O Palmeiras se classificou em primeiro lugar no grupo A. Foi bem tranquila a classificação do Palmeiras. Conseguiu 5 vitórias e teve apenas uma derrota. Passou tranquilo pelo grupo o time do Palmeiras. O São Paulo ficou na segunda posição do grupo E. Foram 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. A classificação do São Paulo também foi tranquila pelo desempenho dos outros times, que foi muito abaixo. O Sporting Cristal e o Rentistas não conseguiram dar trabalho para o Racing e para o São Paulo. Falando um pouco sobre as oitavas de final que fizeram esses times. O Palmeiras jogou contra o Universidade Católica e no primeiro jogo venceu por 1-0 jogando fora de casa. Foi bem o time do Palmeiras, mas contou com uma grande atuação do goleiro Everton, o melhor do jogo. Levou pressão o time do Palmeiras. Já no segundo jogo, jogando na Allianz Arena, o Palmeiras foi superior e aí quem brilhou foi o goleirão da Universidade Católica. O Palmeiras venceu novamente por 1-0, mas teve trabalho para passar pelo goleiro da Universidade Católica. Já o São Paulo teve pela frente o Racing. No primeiro jogo, o empate em 1-1 deixou tudo em aberto para o segundo jogo e no segundo jogo o São Paulo brilhou, foi bem demais e não teve muitas dificuldades para avançar para as quartas de final. Pelo Brasileirão, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram recentemente e o São Paulo foi superior ao Palmeiras. O jogo ficou no 0-0, mas algumas polêmicas de arbitragem atrapalharam a vida do tricolor paulista. Nos últimos jogos, o Palmeiras parece estar apresentando uma queda de rendimento. Contra o Fluminense não foi bem, mas conseguiu a vitória com um gol contra. E contra o São Paulo, pouco criou na partida. Já o São Paulo também não vem numa grande fase, está na zona de rebaixamento do Brasileirão até o momento da gravação desse vídeo. Contra o Flamengo foi goleado, mas o primeiro tempo do jogo foi equilibrado. No segundo, aí foi atropelado pelo Bruno Henrique, o time comandado pelo Hernan Crespo. Depois pegaram o Vasco e aí tiveram uma vitória tranquila e depois foi a vez do Palmeiras e o São Paulo foi superior. Antes de Palmeiras e São Paulo se enfrentarem pela Libertadores, os dois ainda têm outros compromissos. O São Paulo enfrenta o Vasco e também enfrenta o Atlético Paranaense. Já o Palmeiras tem apenas mais um jogo antes de enfrentar o time do São Paulo. O Palmeiras pega o Fortaleza pelo Brasileirão. Bom, se formos analisar pelo Brasileirão, hoje o Palmeiras é favorito nesse jogo contra o São Paulo, mas é outra competição. No Brasileirão, o Palmeiras é líder e tem uma sequência invicta incrível. E o São Paulo está na zona de rebaixamento no momento da gravação do vídeo, como eu falei anteriormente.
Mas Liberta, meu amigo, é mata-mata. E aí, quem tiver psicológico mais forte e mais qualidade na partida leva. Eu aposto no São Paulo nesse jogo. São Paulo 2-1 vai ser o meu palpite. Fluminense e Barcelona. Barcelona e Fluminense, o jogo do século. Finalmente chegou o jogo do século. Vai começar o jogo, apito juiz. Gol do Barcelona. Que azarão, hein? Acho um jogo bem equilibrado. O Barcelona não é um time ruim, porque o seu era horroroso. O seu era fraquíssimo. O Fluminense não teve mais que a obrigação de conseguir passar do seu. O Barcelona passou até com uma certa facilidade do Vélez, né? Teve uma dificuldade no jogo da volta, mas depois deslanchou o placar e eliminou o Vélez. Acho um jogo equilibrado. O Fluminense decidindo fora, difícil. Vou dar um palpite de empate de 1-1 nesse jogo, na ida, deixando aberto aí a volta lá pro Equador. Olímpia contra Mengão Malvadão. Vamos começar analisando como foi a fase de grupos desses dois times. Editor, põe na tela. O Olímpia fez parte do grupo B, grupo também do Internacional. E a vida do time paraguaio no grupo não foi muito fácil não. Foram 3 vitórias e 3 derrotas. O time paraguaio teve que lutar até a última rodada para conseguir a classificação. A classificação veio no jogo contra o Deportivo Táchira na última rodada da fase de grupos. Já o Flamengo fez parte do grupo G e se classificou em primeiro lugar com 3 vitórias e 3 empates. Foi bem o time que na época era comandado pelo Rogério Ceni. Falando das oitavas de final, o Olímpia teve pela frente o time do Inter. No primeiro jogo, o Olímpia conseguiu colocar uma pressãozinha para cima do time colorado. O jogo terminou 0-0 graças ao goleirão Daniel do Internacional. Já no jogo da volta, o Inter foi superior, deu uma bela amassada no Olímpia, mas não conseguiu converter as chances em gols. Perdeu uma fábrica da Volkswagen de gols, o time do Internacional, e ainda desperdiçou um pênalti com o Edenilson. O jogo foi para a decisão nos pênaltis, e nos pênaltis o time do Olímpia conseguiu a vaga nas quartas de final. Já o Flamengo teve pela frente o time do Defensa e Justiça, na estreia do Renato Gaúcho. O primeiro jogo foi na Argentina e o Flamengo conseguiu a vitória por 1-0, mas principalmente no segundo tempo desse jogo, o Mengão foi amassado pelo Defensa. Já no jogo da volta aqui no Brasil, o Flamengo foi bem superior ao time argentino, apesar de ter levado um susto depois da merda gigantesca feita pelo Diego Alves. O time do Defensa chegou a empatar esse jogo, mas no segundo tempo o time do Flamengo desencantou de vez e brilhou demais nessa partida. Bom, a página da Libertadores destaca 2 jogadores desse confronto aí. São eles, Derlis Gonzalez e Arrascaeta. Estamos vendo aí as chances criadas pelo Arrasca e pelo Derlis Gonzalez durante essa competição. Está bem equilibrado, né? Não tá não. O Arrascaeta foi bem superior ao Derlis Gonzalez. O Derlis criou 5 chances para o time do Olímpia. Já o Arrasca criou 16 chances. Foi muito melhor, é muito mais jogador o Arrasca. Mas o Derlis é um dos melhores jogadores do Olímpia nesse momento. Falando da fase dos times nos últimos jogos, o Olímpia vem mal no Campeonato Paraguaio. Tudo bem que é só o comecinho da competição, 3 rodadas, mas no momento o time é o 8º colocado em uma competição com 10 times. Na última rodada antes da gravação desse vídeo, o Olímpia foi derrotado
pelo Guairenha. Jogando em casa, o Olímpia perdeu por 2-0. O Guairenha é um time totalmente desconhecido, com apenas 5 anos de fundação e mesmo assim conseguiu a vitória para cima do Olímpia. Já o Flamengo vive lua de mel com o Renato Gaúcho. O time está voando e botando medo nos adversários. Tá encantado o time do Mengão. O Flamengo é favorito nesse jogo, vem vivendo uma grande fase. Mas o retrospecto de Olímpia contra Flamengo na Liberta é favorável ao Olímpia. O Olímpia nunca foi derrotado pelo Flamengo na Libertadores. São 6 jogos, 4 empates e 2 vitórias para o time do Olímpia. Mas mesmo assim, nesse jogo, nessa fase de quartas de final, o Flamengo é favorito. Para o primeiro jogo, eu aposto em 2-0 para o Flamengo, mesmo jogando fora de casa. River Plate contra o Atlético Mineiro. Um jogo complicado, difícil para o Atlético lá na Argentina. Mas acho que o Atlético pode sair vivo aí desse confronto ainda. River Plate vem bem, né? Passou até fácil pelo Argentino Júnior. Trouxe o Brian Romero do Defensa de Justiça, como reforço. Inclusive meteu os 2 gols nas oitavas para eliminar o Argentino Júnior. O Atlético passou ali aos trancos e barrancos nos pênaltis contra o Boca. Podia ter perdido, mas ganhou. Acho que o River é favorito nesse jogo por jogar em casa, mas o Atlético chega vivo no jogo de volta. Vou dar o palpite de 2-1 pro River nesse jogo. É isso, chegamos ao final do vídeo. Se inscrevam no canal, é de graça, não paga nada. Comentem, compartilhem, deixem seu like, valeu, fui!